Sabe, quando a gente pensa no impacto da humanidade no planeta, logo vem na cabeça cidades, indústrias, chaminés, né? Mas a nossa história de transformação começou muito, muito antes disso. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, para antes mesmo da invenção da roda, para descobrir como a nossa simples chegada em novos continentes mudou o mundo para sempre. E para a gente entender bem essa história, primeiro a gente precisa conhecer as criaturas incríveis que se foram. Tenta imaginar o seguinte: um wombat, mas não um wombat qualquer. Um bicho de 2,5 toneladas. Esse era só um dos gigantes que andavam tranquilamente pela Austrália de antigamente. Mas olha, não parava por aí não. O predador de topo por lá era um leão marsupial do tamanho de um tigre que a gente conhece hoje. Era um mundo, uau, cheio de criaturas fantásticas e bem diferentes. E essa coisa de animais gigantes não era só na Austrália, viu? Aqui nas Américas, por exemplo, a gente tinha as preguiças gigantes. Imagina, um bicho que podia chegar a 6 metros de altura. Era, sem brincadeira, um planeta de titãs. Aí, de repente, puf, eles sumiram. Assim, num piscar de olhos, na escala do tempo do planeta. Todos eles. E aí fica a grande pergunta, né? A pergunta que a gente vai investigar hoje. O que ou quem acabou com eles? Certo. Para entender isso, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Pensa assim, antes da nossa espécie se espalhar pelo globo, continentes como a Austrália eram tipo laboratórios de evolução, sabe? Completamente isolados. Por milhões de anos, a vida lá evoluiu de um jeito totalmente único, bem diferente de qualquer outro lugar. Olha, há uns 50 mil anos a Austrália era um lugar de outro mundo. Era o reino dos marsupiais. A gente já falou do diprotodonte e do leão marsupial, mas tinha mais. Tinha canguru de 2 metros, coala que não dava para abraçar de tão grande e até umas aves que, perto delas, um avestruz parecia pequeno. Era um ecossistema que funcionava perfeitamente e que não fazia a menor ideia do que estava rolando lá na África ou na Ásia. E aí o Homo sapiens chegou, e em questão de alguns milhares de anos, toda essa bicharada gigante sumiu. Para ter uma ideia do tamanho do estrago, das 24 espécies de animais grandes com mais de 50 quilos que viviam lá, 23 foram extintas. Gente, isso é 95%, é quase tudo. A escala é difícil até de imaginar. Bom, então a gente tem um mistério para resolver. É como se fosse um crime ecológico gigantesco e a gente tem dois suspeitos principais na nossa lista. De um lado, as mudanças climáticas. Do outro, a chegada da nossa própria espécie. Ok, vamos analisar os suspeitos. Primeiro, a mudança climática. É o suspeito clássico, né? Sempre que tem extinção em massa, a gente logo pensa nela. Afinal, o planeta vivia esquentando e esfriando. Mas do outro lado, temos o Homo sapiens, uma espécie totalmente nova ali, chegando num continente onde nunca tinha pisado. E aqui vem a pista mais forte. O desaparecimento desses animais bate exatamente com a data da nossa chegada. Vamos pegar o caso do diprotodonte de novo. Esse bicho viveu por mais de 1,5 milhão de anos. Ele passou por umas 10 eras glaciais, sobreviveu a picos de frio bem pesados, só que aí, uns 45 mil anos atrás, quando o clima nem estava tão extremo assim, ele some do mapa. E o que foi que aconteceu exatamente 45 mil anos atrás? Isso mesmo, a gente chegou. E tem mais duas pistas que complicam a vida do suspeito clima. Primeiro, se fosse uma mudança no clima do planeta todo, os oceanos também teriam sofrido um baque enorme. Mas não sofreram. A extinção foi um fenômeno que aconteceu em terra firme. E a segunda pista, que talvez seja a mais importante. O que aconteceu na Austrália não foi um caso único. O mesmo roteiro se repetiu em todos os lugares. A Austrália foi só o começo da história. Aonde o Homo sapiens ia, os animais gigantes desapareciam. Simples assim. Era um padrão que não falhava. Um padrão global e, francamente, devastador. Depois da Austrália e seus 95%, a gente foi para as Américas. O resultado? Em mais ou menos 2.000 anos, a América do Norte perdeu 72% dos seus grandes mamíferos. Na América do Sul, a coisa foi ainda pior. 83% sumiram. De 60 gêneros, 50 foram extintos. Não tem como discutir com esses números. Pois é, esse evento histórico tem até nome. É a primeira onda de extinção.
É basicamente o período em que nossos ancestrais, os caçadores-coletores, se espalharam pelo planeta e, por onde passavam, deixavam um rastro de extinção. Ok, mas a grande pergunta é como, né? Como é que um pessoal da Idade da Pedra, com ferramentas simples, conseguiu causar um estrago desses? A resposta não é uma coisa só. Foi uma combinação fatal de 3 fatores. Primeiro, a biologia dos gigantes. Eles demoram muito para se reproduzir e têm poucos filhotes. Então, mesmo que os caçadores pegassem só um bicho de vez em quando, a conta não fechava. Morria mais do que nascia. Segundo, esses bichos eram ingênuos. Eles não tinham medo da gente. Evoluíram por milhões de anos sem humanos por perto. Para eles, a gente não era uma ameaça, até ser tarde demais. E terceiro, a gente já chegava mudando tudo. Nossos ancestrais usavam fogo para abrir clareiras, criar pastos. Isso destruiu o habitat e bagunçava toda a cadeia alimentar que existia há milênios. Então, juntando todas as peças, todas as evidências, a história nos leva a um veredito. E olha, é um veredito bem claro e bem desconfortável para a gente. Para colocar em perspectiva, antes da gente inventar a roda, antes de saber escrever, antes mesmo de trabalhar com metal, nossa espécie já tinha acabado com mais ou menos metade de todos os mamíferos gigantes do planeta. Isso leva a gente a uma conclusão bem pesada. Como diz a fonte que inspirou esta análise, temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera nos anais da biologia. É uma frase forte, né? E olhando os fatos, é bem difícil de discordar. Isso meio que joga por terra aquela ideia romântica que muita gente tem, sabe? De que nossos antepassados viviam em total harmonia com o meio ambiente. A verdade, que as evidências mostram, é que isso é mais um mito. Desde o comecinho da nossa história, a gente chegou transformando tudo, e nem sempre para melhor. E toda essa história nos traz direto para o presente. Pense comigo, a primeira onda de extinção veio com os caçadores-coletores, a segunda onda com a agricultura. E agora? Bom, agora a gente está vivendo em meio à terceira onda, que é movida pela indústria. E isso deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar. Se as 2 primeiras ondas já foram tão destrutivas, qual vai ser a marca que a nossa, a terceira, vai deixar no planeta?